Olá, meus queridos. Nós vamos ler hoje um texto na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, no livro conhecido como Evangelho segundo escreveu São João, apóstolo do Senhor Jesus. E nós vamos ler o capítulo 6. Se você tiver Bíblia, acompanhe comigo. É uma leitura muito linda, a narrativa é surpreendente e nós vamos aprender muita coisa boa aqui nessa passagem. Evangelho de João, capítulo 6. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: "Onde compraremos pão para esse povo comer?" Fez esta pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra e disse: "Aqui existe um rapaz em nosso meio com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente?" Disse Jesus: "Mandem o povo assentar-se." Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: "Ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado." Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: "Sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo." Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente, sozinho, para o monte. Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar. Entraram num barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Mas ele lhes disse: "Sou eu, não tenham medo." Então se animaram a recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado no outro lado do mar percebeu que apenas um barco estivera ali e que Jesus não havia entrado nele com os seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Então, alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido o pão após o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: "Mestre, quando chegaste aqui?" Jesus respondeu: "A verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos.
Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta: crer naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram: que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? O que farás? Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito: ele lhes deu a comer o pão do céu. Declarou-lhes Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas, como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo o que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais o rejeitarei. Pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo o que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer: desci do céu? Respondeu Jesus: parem de fazer-me críticas. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu ao Pai. Asseguro-lhes que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo o que come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem consegue ouvi-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza?
que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para onde iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então Jesus respondeu: não fui eu que os escolhi os 12? Todavia, um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, o filho de Simão Iscariotes, que, embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. Amém. Que leitura maravilhosa, irmãos. Que palavra forte. Que coisa linda. Primeiro, uma grande multidão de pessoas atrás de Jesus, seguindo-o onde quer que ele fosse. Mas uma multidão sedenta, almejando sempre a satisfação pessoal, a satisfação da carne. Uma grande multidão que seguia Jesus e o reconhecia como profeta agora, porque havia realizado um milagre extraordinário na vida deles. Descobriram a partir daquele momento que aquele homem, que eles sabiam, era filho de José e Maria. Mas esse detalhe não importava. Se este homem, se este profeta, se esse Jesus atendesse às suas expectativas mesquinhas, às suas expectativas subjetivas, se ele resolvesse os seus problemas. E então seguiam Jesus para alcançar o seu milagre. Cada um queria o seu milagre. Cada um queria o pão sobre a mesa. E descobriram agora um modo fácil de conseguir. Se Jesus fosse proclamado o seu rei, não lhes faltaria mais nada sobre a sua mesa. O pão jamais lhe faltaria, porque ele estalaria o dedo e o pão surgiria na mesa de cada um. Não precisariam nem trabalhar mais. Seria uma vida muito fácil. Eis ali o profeta que pode resolver o nosso problema. Eis ali o homem que pode curar a enfermidade que assola o meu corpo. Eis ali o homem que pode tirar a doença que o médico disse que não pode tirar de mim. É ele, é dele que eu preciso. É para lá que eu vou. Onde ele estiver, onde disserem que ele está, é para lá que eu vou. Não importa quantas horas andarei a pé, não importa quantas conduções eu deva pegar para chegar lá, eu vou, porque é lá que está o meu milagre. Este vai resolver o meu problema. Mas quando Jesus confronta essas pessoas, dizendo que não estava ali para resolver problema pessoal de ninguém, que não foi enviado para trazer riqueza, prosperidade, pão de cada dia facilmente para ninguém, que não estava ali para ser o grande milagreiro, o grande curandeiro que todas as pessoas precisam e procuram, então eles foram, de certa forma, se sentiram frustrados. A frustração tomou conta deles. E quando Jesus então começa a explicar, apresentar as razões para as quais foi enviado pelo Pai, quando Jesus se apresenta como um outro pão que eles não conheciam, mas era de suma importância que se alimentassem, então eles se recusaram a receber, porque estava no âmbito espiritual, estava no âmbito da cura interior,
e eles estavam interessados na cura exterior, eles estavam interessados no que podiam ver, no que podiam palpar. Aquele discurso, aquela mensagem, aquela palavra não servia. Era dura e não entendiam, não estavam entendendo. E então, frustrados, voltaram para suas casas, deixaram Jesus, viraram as suas costas. Está registrado aqui que muitos dos que o seguiam, muitos discípulos que o seguiam, por convicção, também o abandonaram. Os 12 que ficaram, Jesus pergunta: vocês também não querem ir? Porque Jesus não obriga ninguém a ficar com ele. Ou você fica com Jesus pelo que ele realmente é e representa na sua vida, não pelo que ele pode fazer, então você não serve para servi-lo. Pedro então toma a palavra e diz: Senhor, para quem iremos? Para onde iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Aleluia. Esse é o entendimento que deve ocupar nossa mente e coração. Que Deus te abençoe em Cristo. Em nome de Jesus, eu declaro que você, a partir de hoje, terá a mente aberta, o coração aberto para receber a mensagem verdadeira da palavra de Deus e que a cura comece dentro de você, comece interiormente. As demais coisas nos serão acrescentadas. É promessa dele. Amém.